Pessoal, a gente vai falar agora sobre o CNJ, perfeito? Então vamos ver o que tem de importante aí do CNJ na semana 9, dia 3. Estão localizados aí na Constituição Federal no artigo 103B, na realidade, né? Aqui tem o esquema do Poder Judiciário, então nós já falamos sobre o STF, tem 11 membros. Agora a gente vai falar sobre o CNJ, que possui 15 conselheiros, perfeito? Observa que ele está imediatamente abaixo do STF. Está imediatamente abaixo do STF, então ele não tem nenhuma competência sobre o STF. Então essa é a primeira informação importante, perfeito? Sobre os demais, inclusive sobre os órgãos aqui, sobre os tribunais superiores, ele tem competência? Tem. A competência dele é o que? Administrativa, ok? Então ele não vai ter competência jurisdicional, não vai ter competência judicante. Lembre disso. Então ele é a composição do CNJ, vai ter 15 membros, mandato é de 2 anos, admite-se apenas uma recondução. Presidido por quem? Pelo presidente do STF. Então ele vai ser o presidente do STF, vai ser também o presidente do conselho. Esse daqui é o único membro nato. O que é membro nato? Um membro que não será nomeado e nem sequer aprovado pelo Senado Federal. Os demais sim, os demais sim. Então veja a composição. Vai ter um ministro do STJ indicado pelo STJ. Um ministro do TST indicado pelo TST. Um desembargador, agora veja, de Tribunal de Justiça. Veja que Tribunal de Justiça, desembargador, veja que isso aqui é estadual, tem quantos estados e Distrito Federal? 27, então não pode ser alguém de lá indicado pelo próprio tribunal, que são vários. Então se tem só um, vai ter que ser a indicação, tem que vir para cima. Quem? STF. Então o STF vai indicar, é o único que ele vai indicar por enquanto, que um desembargador estadual, então indicado pelo STF, não esquece. Um juiz federal indicado agora pelo STJ. Então um juiz federal indicado pelo STJ. Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho vai ser indicado pelo TST. Tribunal do Trabalho, TSE nem vai ter. Um juiz do trabalho, novamente indicado pelo TST. Um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público Estadual. Ambos são indicados pelo PGR. O do Estado vai ser escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelos órgãos competentes de cada instituição estadual. Então todos vão mandar um nome que ele vai escolher dentre vários. Ele vai ter ainda a composição de 2 advogados. Esses advogados eles são indicados pelo Conselho Federal da OAB. E por fim vai ter 2 cidadãos. Qual é a condição? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Ele vai atuar em área, por exemplo, correcional de magistrado. Então não vai ser qualquer cidadão que vai ser indicado aí. Então tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Um indicado pela Câmara dos Deputados e o outro pelo Senado Federal. O conselho será presidido pelo STF, o presidente do STF, e eventualmente nas suas ausências e impedimentos pelo vice-presidente do próprio STF. Então ele não vai ser presidido pelas ausências e impedimentos pelo ministro do STJ. Então cuida com isso. Os demais membros serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada pela maioria absoluta no Senado Federal. Então veja que se os demais
membros serão nomeados pelo presidente da República. Obviamente que esse presidente do STF não teria sentido ser nomeado depois de aprovado pelo Senado Federal, porque a própria Constituição diz que sempre vai ser o presidente do STF, então não tem como ser outro. Então é por isso que ele é o que? Um membro, como nós já falamos, membro nato. Não efetuados no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá quem? A escolha ao STF. Então o STF vai escolher no lugar do tribunal aí, ou do Procurador-Geral da República, ou do Conselho aí dos advogados da OAB, ok? Compete então aí, esse parágrafo 4º é o que mais cai, inclusive o caput dele aqui. Por que caput? É porque, estou dizendo caput porque tem incisos aqui, ok? Compete então ao Conselho o controle da atuação administrativa. Então controle, o CNJ ele é o controle interno de quem? Do Poder Judiciário. Controle interno do Poder Judiciário. Ele tem atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Ele não tem controle jurisdicional. O que significa isso? Não tem o controle jurisdicional. Ele não pode controlar decisões em processos quando o juiz estiver na atividade judicante, quando estiver processando e julgando, quando estiver na função típica do Poder Judiciário. Só vai atuar então o Conselho no controle da atuação administrativa e financeira. E também o que? E do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Dentro do conselho vai estar, por exemplo, o membro lá que é o ministro do STJ, que vai ser o corregedor. Vai dar porrada e se não for cumprido aí o regulamento. Cabendo-lhes, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte aqui, ó: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência. Um exemplo de ato regulamentado no âmbito da sua competência: o CNJ ele expediu um ato proibindo os magistrados atuar como coach. Por quê? Eles estavam atuando como coach, estavam cobrando de aluno de 30 a 50 mil reais, mais os 2 primeiros subsídios e benefícios que o aluno recebesse aí quando ele fosse nomeado e entrasse em exercício, certo? Então ele recebia de cada aluno aí uns 150 mil mais ou menos. Ele acabou que 30 mil a 50 mil de cara, e ele tinha aí vários alunos, 10, 15 alunos. Se pegar 10 alunos a 50 mil, ele já estava recebendo 500 mil. E ele começou a deixar de lado aí as atividades da magistratura. E aí veio o CNJ e falou: pode parar, vamos acabar com isso e vocês estão proibidos. Emitiu então um ato regulamentar proibindo essa atividade de coach para juiz, ok? Zelar pela observância do artigo 37. O artigo 37 vai trazer lá os preceitos aí da administração pública, ok? Dentre eles lá vai ter lá os princípios no caput lá do LIMP, o famoso LIMP lá que a gente já estudou. Quais são? Esses mesmos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele vai apreciar então, pode ser de ofício ou mediante provocação. Então ele pode atuar por ofício, por conta própria. A legalidade dos atos administrativos, não jurisdicionais. Jurisdicionais ele não atua, ele não aprecia a legalidade dos atos jurisdicionais, ok? Mas atos administrativos praticados por membros ou por poder judiciário,
ele pode sim atuar, inclusive vai poder desconstituí-los, anular, revogar, revê-los ou ainda fixar prazo para que adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do TCU. Ele pode receber e conhecer das reclamações contra os membros ou órgão do Poder Judiciário, tendo em vista que ele vai ter aí a função da correição, ok? Sem prejuízo, então, da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Então, os tribunais vão atuar de forma independente. Não existe, então, o CNJ não atua subsidiariamente, ok? Pode atuar concomitante? Pode. Ele pode, inclusive, avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada sempre, obviamente, a ampla defesa. Perfeito? Ele pode representar junto aí ao Ministério Público nos crimes contra a administração pública ou abuso de autoridade. Crimes, ele vai representar perante ao Ministério Público, então ele não vai atuar de forma correcional, vai representar o MPU. Ele pode rever de ofício ou mediante provocação processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Qual é a ideia aqui? A ideia é ele pode rever processos disciplinares aí para que evite descumprimentos de lei, aqueles processos disciplinares famigerados lá que não dá em nada, todo mundo é amigo e não se aplica a lei. Opa, agora não. O CNJ vai poder rever e vai poder alterar esses processos administrativos disciplinares de juízes aí. Qual é a condição? Limite temporal. Limite temporal, 1 ano. Ele vai elaborar semestralmente relatório estatístico aí das atividades do Poder Judiciário. Então, quais atividades? Processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, até para fazer comparativos aí. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, né? Vai ter aqui, por exemplo, vai separar lá e vai separar nos diferentes órgãos. Vai ter o TRT, vai ter o TRE, vai ter aí TJ, vai ter aí TRF e assim sucessivamente, inclusive os tribunais superiores aí, ok? Obviamente que ele não vai estar por unidade, pode estar também. Pode estar, por exemplo, a STJ, e aí ele vai colocar as ações por estado. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem do presidente do STF, a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então essa mensagem do presidente é a mesma mensagem que é obrigatória aí do presidente da República, que ele tem que mandar ao Congresso também aí para falar da situação atual do Poder Executivo, como que está as políticas, etc, tal, remetido para o Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, ok? Parágrafo 5º, ele vai falar que o ministro do STJ, ele vai ser quem? Ele vai ser o corregedor. E sendo o corregedor, ele vai ficar excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes atribuições. Qual? Ele vai receber as reclamações e denúncias, ele é o corregedor. De quem? De qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários. Ele vai exercer também a função executiva do Conselho, inspeções e também a correição. Ele é o corregedor em geral. Ele vai poder requisitar e designar magistrados, vai poder requisitar servidores de juízo ou de tribunais, inclusive dos estados do Distrito Federal,
Então, junto ao conselho oficiarão quem? O PGR e o AGU? Não. E o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Então, o PGR e o presidente do Conselho Federal da OAB. Obviamente, então, para ocorrer o recebimento pelo ministro do STJ das reclamações e das denúncias, vai caber quem? A União, inclusive no DF, nos territórios, vai criar então o que? Ouvidorias de justiças competentes para receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra os seus serviços auxiliares, representando diretamente ao CNJ. Beleza, povo? Então era isso, e agora só iremos para as questões. Um abraço e fiquem com Deus.